outros não. Mas, enfim, é sempre um prazer estar com vocês, de alguma forma contribuir e ajudar vocês na caminhada da vida de vocês. Não sei se Helder ou João querem fazer alguma palavra antes da gente iniciar. Só pedir para vocês, caso conheçam alguém que frequenta as aulas, avisar, relembrar que hoje a gente vai fazer por aqui para não perder essa aula com o professor. Pronto. Também lembrando que essa aula vai estar gravada e vai estar disponível também no YouTube, então é bom ficar um pouco mais tranquilo. E também sobre a Maratona Sebrae, de empreendedorismo, né? Também está aberta para o público externo, né? Então, quem quiser participar, é só procurar alguns dos coordenadores que estão à frente, né? E principalmente lá no pessoal da incubadora, que estão mais à frente. Então, se vocês quiserem participar do projeto de empreendedorismo do Sebrae, é uma boa. Beleza, então, pessoal, os informes. Pessoal, eu vou pedir 10 segundos só para eu pegar um copo d'água aqui, que eu esqueci, rapidinho, viu? Pessoal, perdão aí, tá? É porque eu olhei aqui do lado, sempre tem uma garrafinha d'água, eu tinha esquecido, porque senão complica aí para minha voz. Então, mais uma vez, boa tarde, tá? Todos sejam bem-vindos aí. Vamos começar a nossa aulinha, pessoal. Vamos lá. A tela já está sendo compartilhada, vamos lá para a nossa aula de trabalho, tá? Então, assim, tema da aula de hoje, soluções. Soluções, tá bom? Gente, eu sempre digo assim, soluções... Teoricamente, é um assunto até, de certa forma, simples. Tá? Eu vou relembrar alguns conceitos iniciais aqui, que é algo muito rápido, que vai ser útil para praticamente todas as questões, e a gente começa a fazer a primeira questão, tá? A comentar e resolver a primeira questão. Então, uma solução, pessoal, nada mais é, tá, do que uma mistura homogênea. Mistura homogênea é aquela mistura, ou seja, um sistema que tem duas ou mais substâncias, mas que, apesar disso, ela vai ter um único aspecto. Em toda a sua extensão, o aspecto vai ser o mesmo. Então, uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Tá legal? Numa solução, e por que esse assunto tem a sua importância? Muitos sistemas químicos, muitos sistemas bioquímicos, sistemas aquáticos para fazer estudo da vida, são caracterizados por ser uma solução. Tá? Em geral, quando se faz reações químicas, não é comum a gente trabalhar com reagentes puros. Normalmente a gente dissolve eles em um solvente, pode ser água, para fazer as reações. Tá? Então, normalmente, a manipulação de reagentes vem na forma de soluções. Então, muitos sistemas aquáticos, em que a gente estuda situações de vida, por exemplo, antes da gente estudar essas situações, a gente tem que entender que aquele sistema nada mais é do que uma solução. Então, a solução é uma mistura homogênea, ela basicamente vai ter dois componentes. Então, eu vou pegar um recipiente aqui, ó. Eu vou ter um componente que vai estar sempre em grande quantidade, e esse componente é chamado de solvente. Solvente. Existem vários tipos de solvente, tá? Um solvente muito comum, que aparece demais nas questões, é a água, tá? Mas ela não é a única, existem outros solventes também. Então, uma solução é uma mistura homogênea,
Você tem um componente em grande quantidade, que é o meu solvente, e dissolvido, é muito importante isso, tá? Essa segunda substância tem que estar dissolvida, ou seja, ela tem que estar interagindo com o solvente, dispersa no solvente, dissolvida no solvente. Nós temos uma segunda substância que nós chamamos de soluto. Então, basicamente, uma solução é formada por um solvente e, no mínimo, um soluto. Tá? Tem soluções que têm 2, 3 ou mais solutos. O solvente é basicamente um só, mas os solutos são vários. Então, isso daqui é um esquema básico aí para ilustrar o que é uma solução. Tá legal? Então, assim, existem critérios que fazem o soluto se dissolver no solvente. Tá? Em geral, existe uma regrinha que diz que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, essa semelhança se dá levando em consideração as polaridades. Então, um solvente polar, a água é um solvente polar, a água é um solvente polar, ela tende a dissolver muito bem solutos que também são o quê? Polares. Então, solvente polar dissolve muito bem um soluto polar. E vice-versa. Solvente apolar dissolve muito bem um soluto também apolar. A água pode dissolver um soluto apolar? Até pode. É difícil. Quando isso acontece, a solubilidade não é alta, é muito pequena. E, normalmente, a molécula polar tem que ser bem pequenininha, tá certo? Mas não é uma boa dissolução. Dissolução boa é quando você tem semelhante com semelhante, polar com polar ou apolar com apolar, tá? Ah, eu esqueci de falar. Pessoal, quando eu estou nessa tela de trabalho aqui, eu não visualizo o chat, tá? Então, se tiver alguma pergunta, se os meninos puderem, João ou Helder, representar o colega aí, beleza. E quem quiser, eu estou vendo aí que tem pouca gente na turma, aí eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade. Pode interromper a minha fala e fazer uma pergunta, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Estão me escutando direitinho, né? Sim, professor, pode continuar. Tá, beleza. Pessoal, já vou para a primeira questão, tá? Porque a gente tem que saber o que é uma solução, nada mais é do que uma mistura homogênea, em que eu vou ter um solvente e um soluto. E toda solução, gente, vai ter uma concentração. Uma concentração. O que é uma concentração? É uma relação entre soluto e solução, tá? Solução é a mistura como um todo. Ou soluto e solvente. Relação soluto e solvente para concentração está em desuso. Praticamente todas as concentrações nos mostram o quanto de soluto está dentro da solução. Aí eu tenho várias unidades. Eu posso ter a concentração em gramas por litro, eu posso ter a concentração em mols por litro, posso ter a concentração em miligramas por litro e assim por diante. Tá certo? Independente da unidade, o mais importante é saber, quando uma questão falar de concentração, a concentração sempre expressa uma relação. Nos diz o quanto de soluto está dentro de uma unidade de solução. Pode ser uma unidade de massa ou uma unidade de volume. Pessoal, com essa pequena introdução, a gente já tem condição de ir para a primeira questão. Então, eu vou aqui, ó, para o nosso arquivozinho em PDF e vou jogar na nossa área de trabalho a nossa primeira questão. Lembrando que qualquer dúvida aí é só perguntar. Eu não sei se alguém já fez a prova, né? Tem alunos que mesmo no primeiro, no segundo ano, gostam de fazer a prova do Enem, que é para ver como é a prova, o nível das questões, ir se habituando. Eu acho isso muito bacana, certo? Mas essa questão, pessoal, foi uma questão do ano passado. Questão do ano passado. Pessoal, aqui eu abri o máximo aqui, tá? Mas, enfim, qualquer coisa aí eu posso tentar abrir mais um pouco a letra aqui para vocês. Deixa eu abrir mais aqui. Muito bem. Gente, muito bem. Foi uma questão do ano passado, tá? Essa questão eu achei muito interessante. Por quê? Professores de Química e de Biologia comentaram essa questão, tá? Quando a gente olha para as questões de Ciências da Natureza, são 45 questões. Dessas 45, a gente consegue identificar aproximadamente 15 de Química
Porque aproximadamente tem anos que a gente visualiza 13, 14, às vezes até um pouquinho mais, 16, mas é em torno de 15. 15 de química, 15 de biologia e 15 de física. Essa divisão é mais ou menos por aí, tá? Existe uma ou outra questão que a gente acha assim, isso aqui pode ser comentado pela química e pela física, ou pela química e pela biologia. Essa questão foi uma dessas questões, tá? Eu vi comentários de professores de química, mas biologia eu acredito que também explora esse tema. Então acompanhem comigo aqui, ó. Diz assim: pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes a alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros: oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio, é a famosa DBO, demanda bioquímica de oxigênio, em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico, tá certo? Então vamos olhar depois para esse gráfico. Então vejam, para cada ponto você tem uma medida da DBO, que é esse maisinho, e do oxigênio dissolvido. Aí ele explica aqui, ó, o oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera, da fotossíntese que ocorre no curso d'água, e sua concentração é função de variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais, tá? Então, o oxigênio dissolvido, deixa eu marcar aqui, o oxigênio dissolvido, ele é um parâmetro importante para analisar a qualidade da água. Daqui a pouco a gente fala o porquê. E o oxigênio dissolvido depende de características físicas, químicas e bioquímicas do local. Muito bem. Aí vem, ó, a DBO, vou até mudar de lápis. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Qual o ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Vamos olhar novamente para a DBO. O que é DBO? DBO é demanda bioquímica de oxigênio, tá? É a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos para degradar a matéria orgânica. Então, pessoal, a gente, claro que em todas as questões, o intuito não é só resolver, é também fazer um comentário. Vamos pensar aqui um pouquinho. Então, ele falou da água de um rio. A água de um rio é uma solução? Vou aqui um pouquinho para baixo, tá certo? Então, imagine aqui a água do rio. Vamos colocar água azul, né? Eu acho que fica mais elegante. A aguinha azul aqui. Ó, a água do rio aqui. A água do rio. Bom, então, a primeira coisa. Peixe respira? Respira, pessoal. Peixe respira. Respira o quê? Nós respiramos o O2. Nós respiramos o O2 que está dissolvido no ar. E o peixe respira? Respira. Respira também O2. Peixe e outros seres aquáticos, tá? Eu estou falando do peixe aqui, mas enfim, outros seres aquáticos também respiram aí o O2. Só que há uma diferença, eu até errei aqui, ó. O O2 que o peixe respira é o O2 dissolvido na água. É o O2 dissolvido na água. Tá bom? Então, assim, claro que o mecanismo respiratório, o sistema respiratório, melhor dizendo, de um peixe é totalmente diferente de um ser humano, tá? O sistema respiratório dele está adaptado, tá, para sugar a água do rio, do lago, do mar, sei lá de onde que ele vive, e capturar esse O2, tá? Mas ele respira esse O2. O que acontece? Da onde que vem esse O2? Basicamente da atmosfera, tá? Esse O2, apesar de ser apolar, ele se dissolve com dificuldade, mas ele se dissolve dentro da água, tá?
Então, há alguns fatores que afetam a solubilidade desse O2. Um desses fatores é a temperatura. No caso do O2 na água, pessoal, lembre do refrigerante. Então, quando você pega um refrigerante, olha o refrigerante aí. Por que o refrigerante? Porque é algo parecido. Você tem um líquido e você tem um gás se dissolvendo dentro do líquido. Tá? A experiência que nós temos é que, se o refrigerante estiver quente, né? Quente que eu digo é em temperatura ambiente. Ao abrir, você percebe que o gás ele sai com muita velocidade. Com muita velocidade. Tá certo? É até arriscado derramar esse... Normalmente derrama o líquido no interior aqui do frasco, porque ele é derramado. Quando o refrigerante está bem geladinho, está gelado, ao abrir, você percebe que o gás sai, mas sai com uma velocidade menor. Então, isso leva a gente a concluir que, para um gás se dissolver na água, qual é a influência da temperatura? Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Maior a solubilidade. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. E vice-versa. Tá? Então, às vezes, pessoal, um rio, um lago, está com um baixo índice de oxigênio dissolvido, o rio está limpinho, mas ele pode estar com um baixo índice de oxigênio dissolvido devido à temperatura. De repente, num dia muito quente, a temperatura está muito alta. Isso faz com que a solubilidade do gás diminua, então a quantidade de O2 vai diminuir. Então, veja, minha água está limpa, mas por causa da temperatura eu tenho pouco oxigênio. Certo? Limpa que eu digo é isenta de esgoto. Outro fator que influencia a solubilidade de um gás, pressão. Vamos voltar para o refrigerante. Quando a rosca está fechada aqui, ó, quando a tampa está fechada, o gás está bem dissolvido dentro do líquido. Isso porque a pressão ela está alta, ele está submetido sob pressão. Então, o que eu percebo? Refrigerante fechado, o gás está dissolvido. Quando eu abro aqui a tampa, a pressão diminui e o gás começa a escapar. Então, a relação de pressão é contrária à de temperatura. Quando eu aumento a pressão, a solubilidade também aumenta. Então, ambientes onde a pressão atmosférica é maior, a tendência da quantidade de oxigênio dissolvida é ser maior também. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar, pessoal? Que às vezes você faz análise de um rio, de um lago, a quantidade de oxigênio está baixa, mas não necessariamente por causa de matéria orgânica, por causa de esgoto. Você pode ter um índice baixo de oxigênio dissolvido por causa da temperatura e por causa da pressão. O texto aqui ele é bem claro em relação a isso, tá certo? O oxigênio dissolvido depende de padrões físicos, químicos e bioquímicos. A DBO, pessoal, aí a gente tem que se concentrar aqui, ó. Demanda bioquímica de oxigênio. Demanda, pessoal. O que isso significa? É a quantidade de oxigênio que os micro-organismos precisam para degradar a matéria orgânica. A matéria orgânica... O que é matéria orgânica? Gente, materiais como fezes, urina, restos de alimentos são riquíssimos em matéria orgânica. Essa matéria orgânica no meio aquoso, com a ajuda de micro-organismos, ó, ele falou de micro-organismos em condições aeróbicas, ou seja, tem que ter oxigênio. Esses micro-organismos oxidam essa matéria orgânica, transformando a mesma em CO2 e água. Isso aqui vai até nos ajudar numa questão mais adiante. Tá legal? Quem faz esse processo são os micro-organismos. Então, a DBO, pessoal, ele é um parâmetro ligado diretamente à quantidade de matéria orgânica. Aí, coloquem aí nas anotações de vocês. Se a DBO está alta, demanda bioquímica de oxigênio. Significa dizer que eu tenho a necessidade de muito oxigênio para degradar a matéria orgânica. Ou seja, tem muita matéria orgânica. Tá certo? A chave dessa questão
era você ignorar o oxigênio dissolvido. Por quê? A quantidade de oxigênio dissolvido depende da temperatura, depende da pressão. Ou seja, você pode ter uma análise com a quantidade baixa de oxigênio dissolvida e a sua água está limpa. A gente viu isso. Se a temperatura estiver elevada, a quantidade de oxigênio dissolvida diminui, mas a sua água está limpinha. Tá bom? A DBO, pessoal, é uma medida muito utilizada para dar uma ideia da quantidade de matéria orgânica. Se tem muita matéria orgânica, é porque provavelmente você tem um resíduo como o esgoto. O esgoto é riquíssimo em matéria orgânica, tá bom? Então, tudo que eu falei aí foi para contextualizar um pouco, e você deve focar para resolver essa questão na DBO, tá certo? Então, faça suas anotações aí, ó. DBO, demanda bioquímica de oxigênio, vai nos mostrar a quantidade de matéria orgânica no sistema. Ou seja, quanto maior a DBO, maior a quantidade de matéria orgânica. O oxigênio dissolvido depende de outros fatores, como temperatura e pressão, e não necessariamente só da matéria orgânica. Então, o foco dessa questão é só a gente olhar para a DBO, tá bom? Qual o ponto da amostragem do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Seria aquele local com a maior DBO. Então, olhando para os pontos aqui, olha o local com a maior DBO. Seria o ponto 1 do rio. Ponto 1 do rio mostrou a mais alta DBO. Significa dizer que nesse ponto você tem uma grande quantidade de matéria orgânica. Provavelmente é esse local que está recebendo o esgoto. Letra A. Beleza, gente? Então, eu quis contextualizar um pouco aí, mas o nosso foco aqui era a DBO. A DBO que é importante para saber a quantidade de matéria orgânica dentro de um sistema. Pessoal, algum comentário, alguma dúvida? Deu para entender aí? Eu posso ir para a próxima? Por enquanto, nenhuma dúvida no chat, não. Tá certo. Qualquer coisa, perguntem aí. Colaborem, a colaboração de vocês é muito importante. Foi uma questão do ano passado, achei bem bacana, tá? Esse tema DBO eu acredito que é discutido em biologia também. Tanto que alguns professores de biologia comentaram essa questão. Pessoal, segunda questão também do ano passado. Questão fresquinha aí, tá? Questão fresquinha aí. Vamos levar lá para a nossa área de trabalho e vamos resolver essa questão aí. Questão 2 da nossa lista. Também foi uma questão do ano passado. Muito bem. Diz assim, ó. Eu acho que dá para fazer aqui. Diz assim. A sacarase, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos, glicose e frutose. Em um estudo cinético, a reação de hidrólise da sacarose foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16, respectivamente. Qual é a concentração da sacarose depois de 100 minutos do início da reação de hidrólise? Então, vamos com calma. Depois de 400, viu, professor? Oi? Quer falar alguma coisa, Helder? Depois de 400, não? E eu falei o quê, Helder? 100. 100. 100 tá aqui, ó. Falei errado de propósito, viu? Então, vamos repetir aqui, ó, é 400. Qual é a concentração de sacarose? Depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise. Beleza, obrigado. Gente, vamos com calma. Primeiro, ele fala de concentração, ó, concentração. Mas eu falei que a concentração é uma relação entre soluto e solvente. E existem vários tipos de concentração. Ele não deixou muito claro que concentração ele está falando na questão. Mas quando eu olho para as alternativas, ó, esse litro a menos 1 é para substituir a barra aqui. Ó. Então, mol por litro, mol por litro, mol por litro, mol por litro, mol por litro. Ou seja, ele vai trabalhar em mols por litro. O que aconteceu aí?
Se tiver dificuldade de interpretar, gente, isso é uma técnica que para mim ajuda. Eu faço um desenho, imagino a situação. Como é que ele começou a questão? Ele preparou uma solução. Ó. Foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Ou seja, você tinha 500 ml de água e dissolveu aqui 171 gramas de sacarose. Tá? Primeira coisa, a questão trabalha em mols por litro. 500 ml é a mesma coisa que 0,5 litros, é a mesma coisa que meio litro. Tá bom? Como eu estou trabalhando em mols de sacarose, eu tenho que transformar esse valor de gramas para mols. Para isso, eu preciso da massa molar. Eu até comentei isso na aula passada. Massa molar é uma ferramenta importante para transformar o valor de grama para mol e vice-versa, que é 22, tá? H22O11. Então, o que eu vou fazer? Vou achar a massa molar da sacarose. O que eu sei? Que o carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1 e o oxigênio tem massa 16. Tá certo? Na hora da prova, isso aí é meio chatinho, mas é inevitável fazer essa conta, tá, gente? 12 vezes 12, acho que dá 144. 1 vezes 22 dá 22. E 11 vezes 16. Alguém, por uma curiosidade aí, fez essa continha aí? Dá 176, professor. Eu acho que dá mais, viu, Helder? Porque, 12 vezes 12 dá 144. Com 22, entendeu? E ainda tem mais 11 vezes 16 aqui, ó. Eu acho que dá mais, viu? Eu achava que você estava perguntando só do oxigênio. Isso aqui é a soma total? Total. Oxigênio e Dá hidrogênio. 342. 342 gramas por mol. Tá certo? Isso daqui vai ser a nossa chave. Por quê? Um mol é a mesma coisa que 342 gramas. Só que essa questão, gente, está trabalhando com 171 gramas. Então, 171 gramas, dá um valor em mol X. Tá? Eu acho que na aula passada que nós tivemos, eu até falei dessa dica. Você poderia fazer uma regra de 3 aqui, tranquila. Mas o que a gente percebe? Que 1 está para 342. 171, gente, é a metade de 342. Tá certo? Então, se eu reduzir a massa pela metade, o valor em mols também vai ser pela metade. Dá 0,5 mols de sacarose. Tá certo? Meio mol. Ou seja, 171 gramas é a mesma coisa que meio mol. Isso aqui é a mesma coisa que meio mol. Tá bom? Aí tá até fácil, tá? Concentração. Qualquer concentração relaciona soluto, eu falei isso no início da água, com solução. Vejam, esses 500 ml é a massa, é o volume de água. Mas assim, gente, se eu tenho meio litro e dissolvo um soluto sólido, o volume da solução vai ser praticamente igual ao volume do solvente, tá? É uma aproximação que a gente faz. Na verdade, não é. O volume da solução, quando eu coloco um soluto, ele pode aumentar ou pode até diminuir, por causa das interações intermoleculares. Mas a gente vai fazer essa aproximação. Ou seja, o volume da solução vai ser de meio litro. Então, aqui ficou fácil, né? Quanto de soluto? 0,5 mols. E quanto de solução? 0,5. Quando eu relacionar um com o outro, qual é a concentração? 1 mol por litro. Certo? Tenham cuidado, leia a questão. Às vezes tem até essa alternativa. Deixa eu ver se tem essa alternativa aqui, Não, menos mal que não tem, né? Porque às vezes você é induzido ao erro. Porque, a questão, ela dá uma outra informação. Isso daqui não é a nossa resposta final, não. Estamos no meio do caminho. Diz assim, observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi a metade, é o que a gente chama de meia-vida. Tá certo? Ou seja, a cada 100 minutos, a concentração que eu tenho no início, ela é reduzida à metade. Ele quer saber a concentração depois de 400 minutos. Então, eu ainda vou ter que fazer esse estudo cinético aqui. O que é 1 mol por litro? Vamos colocar aqui. O que é 1 mol por litro? Deixa eu ir mais para baixo um pouquinho.
1 mol por litro é a concentração inicial. Inicial. O que ele falou aí no texto? Que a cada 100 minutos eu tenho uma meia-vida. O que é isso? A concentração é reduzida pela metade. Então, quando passar os primeiros 100 minutos, eu vou ter a metade da concentração inicial, que é 0,5 mols por litro. Mais 100 minutos. Ao todo, eu tenho que ter 400 minutos. Mais 100 minutos. O 0,5 cai pela metade. 0,25 mols por litro. Tá? 200 minutos, ó. Continuo. Eu vou decompondo aí, dando meia vida aí, até chegar no valor que eu quero. Mais 100 vai ser a metade de 0,25. 0,25, que dá 0,125 mol por litro. Até aí vão 300 minutos. Para finalizar, porque ele falou aí que eu tenho que ter 400 minutos, mais 100 minutos. A metade de 0,125 é... Alguém pode me ajudar aí, pessoal? 6,25 vezes 10 a menos 2. Certo, vamos botar aqui. É 625. Isso. 625, tá certo? Mol por litro, ou em notação, né? 1, 2 casas, 6,25 mols por litro. Bom, então assim, uma questão um pouco chatinha aí, essa parte final. Tá dando letra B aí, ó. Mas, de certa forma, não achei muito complicado. Você acharia de início a concentração, tá? A solução que ele preparou, com 171 gramas, para meio litro de água, que é meio litro de solução, tá 1 mol por litro. Só que ele deu essa dica aí, essa informação. A cada 100 minutos, essa concentração vai diminuindo pela metade. Tá bom? Até, ele pediu aqui para um tempo de 400 minutos, a concentração final é de 6,25 vezes 10 a menos 2 mols por litro. As duas primeiras questões, pessoal, não sei se alguém teve essa experiência de fazer o Enem o ano passado. O ano passado que foi esse ano, né? Porque a prova foi em janeiro, eu acho, fevereiro, enfim. Se depararam com essas duas questõezinhas aí, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Eu posso ir para a próxima? Não tem nada aqui no chat. Pessoal, qualquer coisa podem falar aí que... Isso, podem falar, podem me interromper. Podem me interromper e tudo. Deixa eu ver aqui a galera aqui na sala aqui. Muito bem, tá legal aí. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa aí, perguntem, interrompam. É legal a participação de vocês. Vamos para a próxima. Questão 3, tá? Questão 3. Pessoal, dessas questões que eu selecionei, eu vou ser bem sincero. Para todas elas, você precisa saber do conceito fundamental de soluções, saber que toda solução tem uma concentração, a concentração mostra a quantidade de soluto que está dentro da solução, e o resto, basicamente, é interpretação, que é o mais difícil. O mais difícil de soluções não é o assunto de soluções, é a interpretação. E é a matemáticazinha. Tá legal? Essa questão 3, exceto essa questão 3. Essa questão 3, eu considero que ela tem um plus, ela tem algo a mais, tá? Eu vou comentar ela. Ela fala de um tópico que está dentro de soluções chamado de titulação. De titulação. De todas, é a que eu considero que, pelo fato de você reunir conhecimentos, principalmente de estequiometria de reação, ela acaba sendo a mais complexa, tá? Muito bem. Diz assim, ó. Foi de 2019 essa questão, também bem recente. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de fruta destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressas em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Ele é um ácido triprótico. E massa molar 192 gramas por mol.
o quadro indica o valor mínimo, cuidado, é o valor mínimo, tá? Desse parâmetro de quantidade para polpas comerciais de algumas frutas. Então, vamos dar uma olhada no quadro aqui, falando de algumas frutas. O ácido cítrico, para quem não sabe, pessoal, é um ácido presente em todas as frutas cítricas. O que é uma fruta cítrica? Toda fruta que tem um gostinho azedo, ela é cítrica, tá? Então, ó, acerola, caju, cupuaçu, graviola, maracujá, limão, laranja, tamarindo, né? Tamarindo é bem ácido, tem um gosto bem cítrico. São frutas cítricas, tá? O gostinho azedo, abacaxi, é devido à presença de ácido cítrico. Então, ele falou que ele fez algumas medidas aqui. Por exemplo, a acerola tem 0,8 gramas de ácido para cada 100 gramas de polpa. De caju, 0,3 gramas de ácido para 100 gramas de polpa. E assim por diante, né? A gente pode reparar aqui que, dos valores que eu tenho, o mais ácido aqui acaba sendo o maracujá, né? É o que tem mais ácido para 100 gramas de polpa. Isso aqui são os valores mínimos, tá? Mínimo. Pode ter mais, não pode ter menos. Vamos lá, continuando. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada, tenha cuidado com isso aqui, tá? Eu vou explicar agora o que é titulada, com solução de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Pessoal, então vamos com calma, tá? É o que eu falei. No meio do texto, ele falou que a amostra foi titulada, ou seja, passou por um processo chamado de titulação. Tá certo? Titulação. Então, pessoal, quem não estudou, dê uma olhadinha, tá? O que é esse processo, eu vou falar aqui, mas enfim. Titulação é um processo analítico. O nome já está dizendo, processo analítico, ele vai fazer uma análise. Existem dois tipos de processo analítico. Os processos qualitativos e os processos quantitativos. Qualitativo é quando eu desejo descobrir uma substância. Ah, que substância é que está dentro daquela amostra? Eu não conheço as substâncias e quero saber que substância é essa. Um processo quantitativo, eu conheço todas as substâncias que estão dentro da amostra, eu quero saber apenas as suas quantidades. Então, a titulação é um processo analítico quantitativo, ou seja, eu conheço todo mundo que está dentro da amostra, eu só não sei as quantidades, certo? Uma questão de titulação, pessoal, na verdade é uma questão de estequiometria, que foi o tema da nossa aula 2, tá? Eu não sei se todo mundo assistiu a aula 2 aqui, eu estou tentando dar uma sequência, é uma questão de estequiometria. Então, já sabe que toda titulação tem uma reação, você tem que ter essa reação, ou pelo menos um esboço dela, senão todo o seu pensamento vai sair errado. Por curiosidade, a titulação é um processo em laboratório que a gente faz assim. Existem vários tipos de titulação. No ensino médio, no Enem, é cobrado basicamente um único tipo de titulação, que é chamado de titulação de neutralização, onde você relaciona um ácido com uma base. Tá? Existem outros? Existem, mas esse é o mais comum. Então, a titulação, em geral, a gente faz assim. Ó. Existe uma vidraria no laboratório, nos laboratórios de química, chamada de bureta. Tá? É um vidrinho fininho, ele é todo graduado, ele tem 10 ml, 20 ml, 30 ml, ele tem uma torneirinha aqui. Tá? Então, é a primeira vidraria. Toda titulação a gente usa uma bureta. Tá? E eu posso usar um segundo para coletar o líquido que vai sair aqui da bureta. Pode ser um Becker ou um Elemae. O Elemae é esse vidrinho aqui que tem essa sainha. Tá? Aí eu basicamente uso duas soluções. Uma que eu chamo de solução padrão. No texto ele chama de titulante.
Eu não gosto muito dessa palavra, não, certo? A gente, nos livros, normalmente fala de solução padrão. Solução padrão, o nome já está dizendo, é a solução que você conhece a concentração, tá? É o titulante. E a outra solução é a solução, eu chamo de problema. É uma solução problema. O que é uma solução problema? É aquela que você não sabe. Lembra que isso aqui é uma análise quantitativa. Você vai descobrir algo em termos de valor numérico. Solução problema é aquela que você precisa descobrir a concentração. Tá certo? Aqui ele chama de a solução padrão de titulante e a solução problema é o titulado. Titulado. Tá? Solução padrão é aquela que você conhece a concentração. E a problema é a que você vai descobrir. Tá bom? Então, o que eu falei? Um problema de titulação nada mais é do que um problema de estequiometria. Então, para a estequiometria, pessoal, a primeira coisa que eu preciso ter é a reação. É a reação. E que reação é essa? Ele disse aí, ó. Ele vai reagir o ácido cítrico. Aí é importante, ó, o ácido cítrico ele tem 3 hidrogênios. Tenham cuidado com essa informação. Ele vai reagir com, cadê aqui? Soda cáustica, hidróxido de sódio. Está aqui, hidróxido de sódio. Tá bom? Então, a primeira coisa, você não faz nada em titulação se você não souber a reação. Você precisa de uma reação. Que reação é essa? É a reação entre o ácido. Aí eu não sei qual é a estrutura do ácido. O que eu sei é que o ácido tem 3 hidrogênios. Então, eu vou escrever genericamente assim, ó. H3X, para mostrar que ele tem 3 hidrogênios. Isso aqui é o ácido. Aqui é o meu ácido. Vai reagir com hidróxido de sódio, que é o NaOH. É a minha base. Tá certo? É um clássico. Ácido mais base. Eu nem preciso escrever todo. O que eu sei? Que eu vou gerar sal e água. Então, qual é a ideia da titulação? Se você tem a concentração da base, você vai achar a concentração do ácido. E vice-versa. Se você tem a concentração do ácido, você vai achar a concentração de quem? Da base. Para você fazer isso, só dá certo eu trabalhar com uma reação em termos de estequiometria se ela tiver balanceada. Aí tenham cuidado, tá? Eu não sei o sal que eu vou formar e o balanceamento a gente pode fazer pela metade, porque só vai me interessar a relação entre ácido e base, porque os envolvidos na titulação é o ácido e a base, como eu tinha dito. A partir do valor da base, eu acho uma informação sobre o ácido e vice-versa. Então, eu preciso saber qual é a proporção entre eles. Então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? O ácido, deixa eu mudar de lápis. O ácido, ele disse lá no texto, ele é triprótico, ele vai liberar 3H+. 3H+. Tá certo? Ele vai liberar 3H+. O H+, só interessa uma coisa para o H+, que é o OH. O H+, se junta com o OH justamente para formar quem? A água. Muita gente pensa que o principal produto da neutralização é o sal. Não é, é a água. H+ e OH- tem uma interação muito forte. Então, para dar certo, a quantidade tem que ser a mesma. Se ele disse no texto que eu tenho 3H+, eu tenho que ter 3OH-. Então, para eu ter 3OH-, eu tenho que ter o 3 aqui na frente, ó, do NaOH. Tá certo? Esse 3 multiplica o Na, o O e o H ao mesmo tempo. Esse 3 é porque eu vou precisar de 3 hidroxila para neutralizar os 3H+. Então, veja que a proporção aqui me diz que eu tenho 1 mol de ácido, cuidado, 1 mol de ácido para 3 mols de base. 1 mol de ácido para 3 mols de base. Pessoal, isso daqui é a essência de estequiometria. Ou seja, a quantidade de base em mols é 3 vezes maior do que a de ácido. Tá? 1 para 3. Daí eu já tenho condições de começar a questão. Mas assim, ó, falou de titulação, gente, tem que ter uma reação. Você tem que ter uma reação que é para saber a proporção entre o ácido e a base. Para a partir de um você descobrir o outro. Aí a gente vai voltar no texto. Entre o ácido e a base, o que eu tenho? Veja que eu tenho informações sobre a base, ó, porque a base é a solução padrão. Eu tenho uma concentração, olha a concentração aqui, ó, e tem um volume. Eu tenho uma concentração e tenho um volume. Então, olha a conta que eu vou fazer, ó, para a base. Para a base.
para a base. O que ele disse lá no texto? Que a concentração, eu até esqueci, ó, é 0,1, deixa eu ver, 0,01 mol por litro. 0,01 mol por litro. Ou seja, eu tenho 0,01 mol da base, né? Para cada 1 litro da solução. Ele disse na questão que você gastou 24 ml. Tá? Qual é o número de mols? Eu vou chamar de NB, que é o número de mols da base. Só que eu preciso fazer um ajuste, ó. Eu estou trabalhando em litro e em ml, não pode. Ou eu trabalho com os dois valores em litros, ou eu trabalho com os dois valores em ml, tá? O volume de 24 ml é a mesma coisa, é só dividir por 1000, que 0,024, deixa eu ver, 1, 2, 3 litros. Certo? 0,024 litros. Então, como é que eu vou fazer isso aí, pessoal? Tá bem simples, ó. Bem simples. Ao invés desse 24 ml, eu vou apagar, ó. Vou apagar esse 24 aqui, ó. Vou apagar esse 24 aqui. E vou colocar o valor em litros. Qual é o valor em litros? Está aqui, ó. Só que para facilitar, eu estou sentindo aí que eu vou ter muita notação científica. Ou muitos números pequenos. Então, eu vou escrever em notação, ó. 2,4, é só andar com a vírgula para cá. 1, 2. 2,4 vezes 10 a menos 2 litros, tá certo? Isso aqui são 24 ml. Para ficar mais legal também, ó, esse 0,01 eu posso colocar assim, ó, em notação. 1 vezes 10 a menos 2, tá certo? Que é para facilitar a nossa vida. Vamos facilitar aqui, ó. Litro eu corto com litro. E o que eu vou achar aqui, ó? O número de mols da base vai ser 2,4 vezes 10, espera aí que eu errei em alguma coisa. 2, tá certo. Tá certo aqui. Vezes 10 a menos 4 mols de NaOH. A questão começou agora, viu? Tem muito cálculo aí pela frente. Muito bem. A questão, pessoal, pede uma informação sobre o ácido. Tá? Mas eu falei que a ideia de titulação é a partir de um achar o outro. Ou seja, eu vou ter o número de mols da base, agora eu vou achar o número de mols do ácido. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho essa relação aqui, ó. Olha a relação que eu tenho. 1 mol de ácido, você pode escrever ácido ou H3X. 1 mol de ácido, para 3 mols de NaOH. Eu quero saber quantos mols de ácido, ó, que é o Na, eu tenho para 2,4 vezes 10 a menos 4 mols de NaOH. Corto NaOH com NaOH, mol com mol. Tá certo? Então, veja, essa relação 1 por 3 é importantíssima para fazer a questão. Importantíssima. Faço o meio pelos extremos, aqui vai ficar Na, tá bom? Vai ser 2,4 vezes 10 a menos 4 dividido por 3, tá bom? Aí, gente, isso aqui é matemática, cada um tem uma técnica, tem um caminho diferente. Eu, se fosse vocês, faria isso, para facilitar a vida. Lembre-se que na prova a gente não tem calculadora. Eu vou andar com essa vírgula, ó. Eu posso fazer isso, posso andar com essa vírgula. Então, era 2,4, eu vou ter 24. Certo? Eu aumentei, ó, de 2,4 eu fui para 24 para facilitar aqui, ó. O expoente, que era menos 4, cai para menos 5. Cuidado, tá? Cai para menos 5. Matemática aí. Quem é o nosso Na, galera? Olha o nosso Na aí. 24 por 3, 8 vezes 10 a menos 5 mols de ácido. Certo? Vamos com calma. Estamos chegando perto. Ainda não é isso que ele pede. Não é isso que ele pede. Vamos ver, ó. Todas as informações aqui, ó, relacionam a massa em gramas do ácido com a massa da polpa. Então, eu preciso da massa do ácido. Como é que eu transformo o número de mols em massa?
Aí aqui a gente vai trabalhar com a massa molar. Ó a massa molar aí, ó. Tá bom? Como a estrutura do ácido ela é muito grande, muito complexa, foi dado já na questão a massa molar. Então, a massa molar do ácido, vamos anotar, qual é a massa molar do ácido? Foi dado na questão. É 192 gramas por mol. Ou seja, vou mudar de lápis aqui, vamos gastar lápis, vamos para um azul. Eu sei que a cada 1 mol, eu tenho 192 gramas. Ó. Quantos mols de ácido eu tenho? Acabei de achar. 8 vezes 10 a menos 5 mols. Vai dar quanto? Eu vou chamar de MA. É a massa do ácido, tá? Como são muitas incógnitas, eu vou preferir em vez de X. Agora, chamar X e Y não tem problema nenhum, viu? Tá certo? Do mesmo jeito. Massa do ácido. Aí eu queria um help aí, tá, gente? 1536, professor. Pai, você é feroz, viu? 1536. 1536. Eu nem vou mexer nesse número agora, tá? Vezes 10 a menos 5. Vou continuar com 10 a menos 5. Tá? Não é necessário colocar no padrão de notação. Por quê? Porque isso aqui ainda não é a resposta final. Qual é a resposta final, gente? Lembre-se que todos os padrões que estão na tabela imaginam a quantidade de ácido para 100 gramas de polpa. Para 100 gramas de polpa. Esse valor do ácido aí que nós achamos, está em 2,2 gramas. Está aqui, ó, em 2,2 gramas. Que ele disse que ele fez o procedimento para fazer a titulação usando 2,2 gramas. Certo? Então, eu vou relacionar com 100 gramas para comparar com aquela tabela lá. Então, o que eu vou ter? Esse valor aí de 1.536 vezes 10 a menos 5 gramas de ácido foi o que ele dissolveu, foi o que ele achou dissolvendo 2,2 gramas de polpa de fruta. Lá na tabela, para a gente ter um comparativo, para 100 gramas de polpa, esse valor aqui eu vou chamar de concentração, de C de concentração. Porque é uma concentração. Eu vou relacionar a quantidade de ácido com a quantidade de polpa, né? Soluto com solvente. Muito bem. Aqui vai ser, gente, vai ficar assim. 100 é 10 a segunda, tá? Então, quem é que vai ser C? 1.536. Já vou trabalhar com a base 10, é matemática, viu, gente? 10 a menos 5. 10 a segunda, que é 10 a segunda, ó, dá 10 a menos 3. E no final a gente ajeita. Dividido por 2,2. Muito grande essa questão, viu? Muito grande. Dividindo aqui, pessoal. Preciso de um help aí. Dá C de concentração. 698,2%. 698. Isso, 0,2. 0,2. Foi bem preciso aí, né? Vezes 10 a menos 3. Tá certo? O quê? Gramas. Melhorando isso aqui, pessoal. Tá vendo? É só andar as casas aqui, 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então o número fica melhor. É 0,698. Pode até engolir esse 2 aí, tá? Esqueci esse 2. Gramas de ácido para 100. Esse valor que eu achei é para 100 gramas de polpa. Ixi, Maria, polpa. Então, vamos pensar. Tá? 0,698 foi o valor que nós achamos. Vamos lá para cima. Para a gente chegar numa conclusão. Qual foi o valor do meu cálculo? Qual foi a concentração que eu achei? 0,68. Outro número, nem qual é o outro número depois do 8, mas é irrelevante.
Não faz diferença. Gramas. 698, professor. Qual é, filho? 698. 69, né? Ah, 9 aqui, 98. Tá bom. Vixe, Maria. Para cada 100 gramas, para cada 100 gramas, para cada 100 gramas, para cada 100 gramas. Tá certo? Então, foi o que eu achei. Então, vejam, esses valores, pessoal, são mínimo. Por exemplo, a acerola tem que ter no mínimo 0,8. Isso daqui já não pode ser acerola, tá fora. Tá certo? Porque a acerola tem que ser 0,8. Pode ser caju? Pode. Professor, mas o caju é 0,3. 0,3, pessoal, é o valor mínimo, tá? Tem que dar de 0,3 para cima. Como a concentração que eu achei foi 0,6 aproximadamente, quase 7, né? 0,7, pode ser caju, ok, ó, pode ser caju. Pode ser cupuaçu? Não, porque a concentração do cupuaçu tem que ser 1,5. E aqui deu 0,698, quase 0,7. Pode até arredondar para 0,7. Então, cupuaçu está fora também, não pode ser cupuaçu. Pode ser graviola? Pode, ó, porque a graviola o mínimo é 0,6. Aqui está dando quase 0,7. Pode ser graviola. Pode ser maracujá? Também não, porque a concentração do maracujá tem que ser no mínimo 2,5. E aqui deu bem abaixo. Corta o maracujá também. Certo? Resposta: caju e graviola. Caju e graviola. Pessoal, o Enem, ele tem algumas questões. Vixe, professor, fiquei desanimado com essa questão aí. Tem algumas questões. Veja que o Enem é um concurso público, gente. E tem cursos muito concorridos, né? Direito, medicina, algumas engenharias são muito concorridos. Então, existem questões justamente aí para, infelizmente, né? Porque eu acho que quem tem condições, independente da concorrência, teria que entrar. Mas, enfim, infelizmente é assim que funciona. Tá? Isso aqui é uma das questões para afunilar justamente para os cursos mais concorridos. Tá? Mas, assim, quem puder, em um outro momento, dê uma olhada nesse assunto chamado de titulação, está dentro de soluções. Não é tão complicado, tá? Uma titulação é uma questão de estequiometria. Aqui, como ele deu muitos dados, a gente demorou muito para fazer. Mas é basicamente isso, tá? Tem alguma pergunta aí, pessoal, sobre a questão? Ela foi bem extensa, realmente. Foi bem grande. Mas tem alguma pergunta em específico? Posso para a próxima? Até agora não tem nenhum comentário aqui no chat, não, professor. Pode continuar. Tá certo, pessoal. Qualquer coisa aí, é só falar. Estamos descendo, ó, os anos aí descendo. Descendo aí. Então, a questão 1, teve a questão da DBO, era só a gente saber que a DBO é relacionada com a quantidade de matéria orgânica. Se eu sei isso, eu fazia com tranquilidade. A 2, tinha uma continha lá, e depois eu tinha que ir botando as meia-vidas, né? Essa 3 foi complicada. Essa 4, pessoal, é basicamente toda ela regra de 3, interpretação em regra de 3. Vamos lá, vamos para 4 aqui. Questão 4. Vocês perguntem aí, tá, gente? Diz assim, ó. Questão 4. A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana. Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50%, ou seja, a metade desses indivíduos, e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois, ao se extrapolar os dados obtidos, com o uso de cobaias, pode-se determinar um nível tolerável de contaminação de alimentos, para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade, miligrama por quilo, indica a massa da substância ingerida pela massa da cobaia, que no caso aí é o rato. Então, ele falou de 3 pesticidas. Lembra, essa dose aqui, ó, é o que é suficiente para matar a metade de uma população. Diazinon, DL50, 70 miligramas por quilo. Malation, 1000, e a atrazina,
3.100. Então, vejam que de todos os três, o diazinon é o mais letal. Por quê? Com essa pequena quantidade, já é suficiente para matar a metade de uma população de cobaias. Tá legal? Vamos lá. 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 miligramas por grama de ração. Foram administrados para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Qual ou quais do grupo ou grupos terá ou terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Ou seja, qual dos grupos, se cada grupo tem 20 ratos, vai morrer pelo menos a metade da população de ratos. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Ó. Qual foi a experiência que ele fez aí? Pegou 60 ratos. Pegou 60 ratos. E dividiu em 3 grupos. Claro, 3 grupos de 20. 20, 20 e 20. Para o primeiro grupo, ele deu o diazinon. Para o segundo, malation. E para o último, atrazina. Tá certo? Então ele deu aí a massa de cada rato, o quanto cada rato comeu aproximadamente. E o que ele quer saber? Qual desse grupo, qual ou quais, né? A metade da população vai morrer. Ou seja, aquele grupo que a metade vai morrer é aquele que atingiu uma dose igual ou superior ao DL50 aqui. Então, eu não preciso fazer, pessoal, o meu cálculo para cada grupo, não. Eu posso fazer o meu cálculo para cada rato. Ou seja, eu vou analisar cada rato, porque a gente está imaginando que todos os ratos têm a mesma massa e que todos eles, segundo o texto, vão ingerir a mesma quantidade de ração. Então, com base nisso, eu vou calcular a dosagem de cada rato e comparar com a tabela. Como é que eu posso começar? Vamos aqui para o texto. Ó. Certo? Olha aqui para o texto. Primeiro, olha o que ele disse. Ó. Vamos aqui. Ó. Que 3... a concentração de ração é 3 miligramas por grama de ração. Ou seja, cada grama da ração tem 3 miligramas do pesticida. Que pode ser um dos 3 aí. Cada rato tem 200 gramas, tá certo? E cada um consumiu 100 gramas de ração. Então, vamos lá, ó. Qual é a primeira relação que eu tenho aí? Ó? Qual é a primeira relação que eu tenho aí? Eu sei que cada grama de ração, uma grama de ração, foi dito isso no texto, tá, gente? Tem 3 miligramas de pesticida. Pesticida. Tá vendo? É só regra de 3, gente. Pesticida. O que ele falou? Que cada rato, galera, ingeriu 100 gramas de ração. Qual é a massa do pesticida aí, pro rato? Vamos chamar de X, pode ser X, ou M, você que sabe. Esse cálculo aí tá até fácil, pessoal, grama com grama. Então, eu sei que cada rato ingeriu 300 miligramas de pesticida. Tá certo? A dose ingerida relaciona a massa do pesticida, que é o meu soluto, a massa do pesticida, que é o meu soluto, pela massa corporal da cobaia. Tá certo? Então, a dose nada mais é, pessoal, do que uma concentração. Então, como é que eu posso fazer isso? É só pegar a massa do pesticida, que é 300 miligramas, tá certo? Pela solução. A solução vai ser a massa do rato, porque
esse pesticida vai se espalhar pela massa do rato, pelo corpo do rato como um todo. Ele disse aqui, ó, que cada rato tem uma massa de 200 gramas, tá certo? Ratinho pesado, né? 200 gramas aí. 200 gramas, pessoal, é a mesma coisa que 0,2 quilos. 0,2 quilos eu vou dividir aqui, ó. 0,2 quilos. Qual é a dose de cada rato? Quando a gente fizer essa continha aí, né? Dá 1.500 miligramas de pesticida por quilo de rato. Espera aí que não ficou legal não, tá aparecendo até mais. Deixa eu apagar aqui. É 1.500, tá? 1.500 miligramas de pesticida para cada quilo. Então, vamos lá. O primeiro grupo, pessoal, para morrer a metade, só precisa consumir quanto? 70. Nós vimos aqui que cada rato consumiu quanto? 1.500 por quilo. 1.500 por quilo. Então, esse grupo aqui, ó, a metade, ou até mais, né? Ele está no mínimo aqui, ó, vai morrer. Malathion, a dose letal para matar a metade é 1.000, e nós vimos lá embaixo que cada cobaia ingeriu 1.500, vai morrer também. E o único grupo que vai salvar é aquele que vai consumir a atrazina. Certo? Porque para a atrazina matar a metade, você tem que ter uma concentração no corpo de, no mínimo, 3.100. 3.100. Então tá aqui, ó. O diazin e o malathion são os pesticidas que vão matar a metade da população. Beleza? Alternativa mais que se encaixa aqui, os grupos que se contaminam com diazinon e malathion vão ter a metade, no mínimo, a metade aí dos ratos mortos. Basicamente, pessoal, só regra de 3 aí. Algum comentário, alguma dúvida, alguma passagem aí que não entendeu, pessoal? Tudo tranquilo, professor. Tá certo. Muito bem. Professor, Oi, pode falar, filho. o senhor colocou 0,2 kg para ficar na, tipo, na proporção, foi? Foi, porque aqui, ó. Pessoal, perguntem, tá? Eu gosto demais das perguntas de vocês. Isso, cadê meu lápis? Meu lápis sumiu, fala-me Deus. Peraí. Deixa meu lápis voltar aqui. Muito bem. Ó, aqui na tabela, ele relaciona essa miligrama é de pesticida. Por isso que eu não mudei, eu continuei trabalhando em miligrama de pesticida. E esse quilo é o quilo de rato. Certo? Ou seja, isso daqui ele está dizendo, para cada quilo de rato, a quantidade de pesticida que vai matar a metade da população. Como a massa de rato está em 200 gramas, ó, eu transformei para quilo, tá? Para relacionar com os dados da tabela. A tabela trabalha em miligrama por quilo. Por isso que eu transformei 200 gramas para quilo. Tá bom? Para encaixar aqui, ó, e a gente obter aqui a mesma coisa, ó. Miligrama de pesticida para cada quilo de rato. E comparar com a nossa tabela lá. Tá bom? Muito bem, galera. Qualquer coisa, perguntem aí, tá? Qualquer coisa, perguntem aí. Eu gosto demais das perguntas de vocês. Entendi, professor. Obrigado. Por nada. Opa, passei demais. Pessoal, a nossa aula está acabando, mas ainda dá tempo aqui, a gente tem uma lenha para queimar. Vocês vão ver que as últimas questões, a 6, a 7 e a 8, elas são mais simples, tá? Eu quis começar com questões do ano passado, falando de solubilidade. A questão 3, realmente, ela é muito grande, ela tem essa reação no meio. É uma questão eu considero difícil. Essa segunda foi só regra de 3, mas exige muita interpretação. E as outras eu acredito que sejam mais simples, tá? Então, caso não dê para resolver tudo, aí tentem fazer em casa. Enfim.
Eu acredito que vocês, com um pouquinho de atenção, vão conseguir aí fazer, sem problemas. Mas são todas questões do Enem, tá? Para vocês verem aí que nem todas são difíceis demais, nem todas são fáceis demais. O nível de dificuldade vai mudando de uma prova para outra, né? Gente, vamos lá, ó. Questão de 2016, de certa forma até recente. Diz assim, ó, para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça. Das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes. N é nitrogênio, P é fósforo e K é potássio, iguais a 357 miligramas por litro, 60 miligramas por litro, 2.034 miligramas por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilos disponível na vinhaça será aproximadamente. Pessoal, então, como ele falou de concentrações, e nós sabemos que a concentração é uma relação, dá para a gente resolver tudo por regra de 3. Então, primeiro, ele diz que para cada litro de etanol, tá certo? Eu vou produzir 18 litros de vinhaça. Na questão, ele pede algo para 27 mil litros de etanol. Então, tá aí, ó, nossa primeira regra de 3. Nossa primeira regra de 3. 1 litro de etanol, produz 18 litros de vinhaça. Que é essa borra aí, derivado do etanol. Rico em NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O que eu sei, gente, que ele vai produzir 27 mil, tá? Como eu estou vendo que tem muito zero, isso é uma dica. Vamos trabalhar com notação, ó. 2,7 vezes 10 a quarta. É só andar, ó. 1, 2, 3, 4, ó. 10 a quarta litros de etanol. Acredito que isso facilite. Etanol com etanol, litro com litro. Aqui eu vou chamar de X. Certo? Pode chamar de V, de volume, você que sabe. Vocês é que sabem. Pessoal, help me please. Uma vez X. Ixi, como ficou feito X? 2,7 vezes 18. Me ajudem aí, pessoal. Me diga aí quanto é que dá esse valorzinho. 2,7 vezes 18, para a gente ganhar um tempo. Ver se além dessa a gente resolve mais outra. 48,6. 48,6. Beleza. 48, desculpa. 48,6. E o resto repete. Vezes 10 a quarta litros de vinhaça. Que é essa borra aí. Opa, vinhaça, que é essa borra proveniente do vinho. Vinhaça, tá aí, ó. Questão de 2016. Mas é isso que ele quer? Não. Ele quer saber, dentro dessa vinhaça, o quanto você tem de fósforo. Então, vou até assinalar aqui com outro lapisinho, ó. Ele quer saber a quantidade de fósforo. Aí ele disse aqui no texto, ó, fósforo é P, tá, gente? Qual é a concentração de P? 60 miligramas por litro. Ele quer em quilos o valor final. Aí a gente ajusta isso aí. Tá certo? Como é que eu faço isso, galera? Uma outra regra de 3 tá aí, ó. Olha o dado que ele forneceu. Vou passar aqui a página, não esqueça não. O fósforo está na concentração de 60 miligramas por litro. Ou seja, para o nosso fósforo aí, ó. Vou até mudar de lápis aqui. Vamos botar um verdinho. Para o nosso fósforo, que é o P, o texto diz que a cada litro de vinhaça, fósforo está presente dentro dessa vinhaça aí. Eu tenho 60 miligramas de fósforo. Quanto é que eu produzi de vinhaça? 48
48,6 vezes 10 a quarta litros de vinhaça. Aí, ó, vinhaça. Qual é a massa aqui de fósforo? Para não ficar tudo X, vou chamar de Y aqui, ó. Y. E fazer a continha, pessoal. Então, vejam que é basicamente essa questão aí, 2 regras de 3, tá? Veja que em relação às outras, a complexidade diminuiu dela. Uma vez Y, claro que tem os cálculos aí, né, que são meio chatinhos. Depois eu ando com essas vírgulas aí. 48,6 vezes 60. Preciso de ajuda aí, galera. 2.916. 2.916. E 16. Assim? 2.916. Vezes. Aí eu vou repetir. 10 a quarta. Só que o valor está em miligramas de fósforo. É só um ajuste aí, viu, pessoal? É só um ajuste. Por quê? Ele quer o valor em quilos. Lá na questão ele pede um valor em quilos. Pessoal, isso daqui é um fundamento, não só de química, viu? Física, matemática. Para quem não lembra aí, miligrama, grama, quilo e tonelada. São as unidades mais utilizadas para massa, tá? Uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, se eu quiser transformar um valor de tonelada para quilo, eu multiplico por 1.000. Tá? Se eu quiser transformar um valor de quilo para grama, multiplico por 1.000 também. É tudo 1.000. Por 1.000 também. Se eu quiser transformar um valor de grama para miligrama, multiplico por 1.000. E o inverso? O inverso eu divido. Divido por 1.000. Divido por 1.000. Por 1.000. Para quilo e divido por 1.000. Tá certo? Divido por 1.000. Então, veja bem, ó. O valor está em miligrama, eu quero passar para quilo. Divido por 1.000, divido por 1.000. Tá certo? É a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 6. Entendem isso, pessoal? Porque quando eu divido um número por 1.000, quando isso daqui sobe, ó, o expoente inverte o sinal. Então, vai para cima 10 a menos 3. Tá certo? Como foi por 1.000 duas vezes, dividido por 1.000 e dividido por 1.000, é como se ficasse 10 a sexta aqui embaixo, quando sobe é 10 a menos 6. Então, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 6. Dividir por 1.000 e dividir por 1.000. Quem que se sente mais à vontade e quiser dividir duas vezes por 1.000, fica à vontade. Tá certo? Quando você fizer isso, pessoal, claro que ajustando aí, dá mais ou menos 29,16 quilos de fósforo. Certo? Dá 16, não, desculpa. Dá 29,16 quilos de fósforo. Voltando para cá, vamos olhar lá qual é a alternativa. Se tem a alternativa correta. 29, letra B. Tá bom? Claro que teve essa mudança de unidade, é um pouco chatinha, tem uns cálculos chatinhos, mas em termos de complexidade, eu acredito que essa questão tem uma baixa complexidade. Por quê? Pelas relações que são dadas no texto, você consegue resolvê-la facilmente por regra de 3. Beleza, gente? Algum comentário? Alguma dúvida? Qualquer coisa, pergunte aí. Helder, vai até 6h50, não é isso, meu amigo? Isso, professor, isso. Tá, eu acho que dá para a gente fazer mais uma aí. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. A questão 6 e 8, basicamente é tudo regra de 3. Tá? A questão 7, ela fala novamente de DBO. Eu vou fazer a 7, vou deixar a 6 e a 8. Para quem quiser aí relembrar aí do assunto, fazer, tá? A 6 e a 8, leitura, regra de 3, dá para você fazer tranquilamente, tá certo, galera? Então eu vou pular aqui, porque essa questão 7 fala novamente dessa DBO. Então vejam, ó, uma questão de 2020 falou desse tema, DBO.
E de 2010, novamente falou da DBO. Então, isso aí é para vocês ficarem ligados, tá certo? Então, veja que é um parâmetro que já apareceu em questões distintas, né? De anos distintos, mas, enfim, apareceu aí dentro da prova de Ciências da Natureza. Então, é algo para a gente ficar esperto, né? É algo relevante aí. As provas estão mostrando isso. Acompanhe aqui comigo. Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da hidrosfera. Devido à sua baixa solubilidade em água, o máximo é 9 miligramas por litro a 20 graus Celsius, a disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e anaeróbica. Neste contexto, um parâmetro chamado de demanda bioquímica de oxigênio, é a DBO. Eita, risquei o texto aqui. Não era isso que eu queria fazer não, viu, pessoal? Deixa eu apagar aqui. DBO, vou pegar um marcador aqui que fica mais legal. Demanda bioquímica de oxigênio, DBO, foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. Tá bom? Então, mais uma vez, o texto está ressaltando, tá? A DBO é um parâmetro muito útil para determinar a quantidade de matéria orgânica. Ou seja, quanto mais matéria orgânica, maior a DBO. A DBO corresponde à massa de O2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água. Isso aqui está o conceito, tá? Ele deu as massas molares do carbono, hidrogênio e oxigênio. Suponha que 10 miligramas de açúcar, ou a fórmula do açúcar, CH2O, e massa molar igual a 30 gramas por mol, são dissolvidos em 1 litro de água, enquanto a DBO será aumentada. Tá certo? Então, ó, primeiro, conceito de DBO está aqui, ó. É a massa de oxigênio para realizar a oxidação do carbono orgânico em 1 litro de água. Tá certo? Então, primeiro, o carbono está sendo representado por esse açúcar, ó, CH2O. Ele deu a fórmula mínima. Oxidação, pessoal, nada mais é do que um processo de combustão. Você pode considerar, uma combustão é uma oxidação. Então, a gente vai imaginar que esse açúcar ele vai queimar. Ele vai sofrer oxidação total, completa. Como é que ele queima? Na presença de oxigênio. Porque ao queimar eu degrado o carbono. Ao queimar, isso aí eu comentei na aula 2 de estequiometria. Fiquem atentos com reação de combustão, tá? Combustão, que é uma oxidação. Você tem um combustível, no caso é o açúcar, precisa de O2 e você vai liberar CO2 e água. Se vocês olharem com muito amor e com muito carinho, vocês vão ver que a reação já está balanceada. Um carbono no reagente, um carbono no produto. 2 hidrogênios no reagente, 2 no produto. Oxigênio, 1 com 2, 3 no início, 2 com 1, 3 no final. Ou seja, como ele está trabalhando com a fórmula mínima, quando eu escrevo a equação, ela já está balanceada. Tá certo? Ó, o que é DBO é a quantidade de oxigênio em miligramas para oxidar a nossa matéria orgânica. Nossa matéria orgânica está sendo representada pelo açúcar. Ó. Então, o que eu vou descobrir? Através da quantidade de açúcar, eu vou descobrir a quantidade de oxigênio. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Pessoal, isso aqui é uma questão de estequiometria. Relação mol-mol. Entre as duas substâncias existe uma relação. Está aqui, ó, é o próprio coeficiente. Que relação é essa? 1 mol do açúcar tá para 1 mol de oxigênio, é o que a reação nos mostra. Beleza? Só que eu falei, ó,
A relação mol-mol é o que a gente extrai da reação balanceada. Eu tenho que adaptar essa relação para novas unidades de acordo com o problema. Que novas unidades são essas? A questão está pedindo a DBO, e a DBO é a massa de oxigênio. Então, eu vou ter que converter essa relação em mols para uma nova relação que represente a massa. Como é que eu faço isso? Pela massa molar. A massa molar do açúcar já está aqui, ó. Ele diz que 1 mol do açúcar é 30 gramas. Então, eu posso dizer que 1 mol disso daqui equivale a 30 gramas. Está aqui, ó. Ele disse no texto. A massa molar do oxigênio, do O2, é só fazer, ó. O oxigênio é 16, ele disse aqui, ó. O O2, qual é a massa molar? 32 gramas por mol. Tá? Então, eu sei que 1 mol de O2 é a mesma coisa que 32 gramas de O2. Então, vejam, ó. A reação me diz que 1 mol de açúcar está para 1 mol de O2. Em massa, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 30 gramas de açúcar para 32 gramas de O2. E agora? O que ele disse aí na questão? Que no experimento, para cada litro de água, ele usou 10 miligramas do açúcar. A DBO vai ser justamente a quantidade de oxigênio para oxidar esse açúcar. X. Certo? Se você ficar pouco à vontade, você pode fazer isso. Grama a grama. Grama a grama. Eu queria só apagar a grama, tá, gente? É porque foi uma falha aqui. Você pode, grama a grama, substituir por quilo, quilo, tonelada, tonelada. No caso aí, eu posso dizer que é 30 miligramas para 32 miligramas. Você pode fazer essa adaptação, tá? Não tem problema nenhum. Só para cortar aqui, ó. E ficar mais legalzinho, tá certo? Corto 0 com 0. Aqui vai ficar assim, gente. X vai ser 32, porque eu cortei os zeros aqui, ó, 32, dividido por 3. Alguém pode me ajudar aí, pessoal? Vai dar 10,67. 10,67 miligramas de oxigênio. E ele disse que esse valor no texto, foi do açúcar para 1 litro, né? Então, para oxidar esse açúcar, eu preciso de 10,67 miligramas para esse litro de água. É justamente a DBO. Isso aqui é a nossa DBO. O resultado mais próximo aqui é a nossa letra E. Tá bom, pessoal? Então, assim, a gente vai aí para... Algum comentário, pessoal? Alguma observação? Algum trecho que não entendeu? Deixa eu até abrir aqui, eu estava fechando. Alguma passagem aí que ficou estranha? Qualquer coisa, perguntem aí, tá legal? Pessoal, enfim, nossa aula está chegando ao fim. A gente está passando aí por situações muito difíceis, mas eu acredito que esteja melhorando, né? Acredito que brevemente a gente vai estar numa situação aí muito mais próxima do que a gente tinha antes da pandemia, né? Levando nossas vidas. Fiquem atentos aí, tá? O ano passado o Enem, devido a todas essas interrogações de pandemia, enfim, de ocupação de leitos, ele foi adiado, né? A prova, nem lembro, acho que foi para janeiro, fevereiro, enfim. Eu acho que esse ano é pouco provável que essa prova seja adiada, tá? Então, ela está marcada para novembro, então eu acredito que em novembro ela irá acontecer. Falei um pouco de soluções. A minha parte que eu estou trabalhando em química, ela assusta muito, é a parte de cálculo. Então, como vocês viram aí, tem questões realmente difíceis, tem que montar a equação e tudo. Mas tem que, pessoal, que você com uma boa leitura e com regra de 3, ou seja, com a ferramenta da matemática, você consegue sair dela. Certo? Então, assim, o importante é, numa prova dessa, você tentar fazer o seu máximo, tá? E se concentre nisso aí, vão estudando, contem com a gente aí para o que for necessário, e a gente continua. Eu acho que até novembro eu tenho mais 1 ou 2 encontros com vocês, tá bom? A gente sempre espera aí, de alguma forma, poder ajudar. Um forte abraço a todos.
Obrigado aí por comparecer à aula, tá? A gente gosta muito, prestigiando o projeto. E é isso, pessoal. Um abraço em todos, se cuidem e até a próxima. Professor, Oi, antes de o pode senhor falar. sair, acho que a gente não fez essa dinâmica com o senhor ainda, mas a gente está fazendo a dinâmica de uma nuvem de palavras para o pessoal falar o que achou da aula. E eu soltei o link aí no chat e essas foram as palavras da aula de hoje. Caso o Rapaz, senhor queira ver aí. Oh, que legal, rapaz. Peraí, deixa eu fazer um print aqui. Um print, deixa eu ver, meu Deus, como é que eu faço aqui? Porque eu estou fazendo um curso de informática. Um print, peraí, que eu vou fazer um print aqui e depois jogar no Word. Ah, legal, bem explicada, muito boa. Melhor professor de química, uau. Maravilhosa, ótimo, excelente, bem esclarecedor. É assim, pessoal, muito obrigado. Isso aí não tem preço, tá? É uma forma da gente se motivar e continuar. Aí aquela dica, tá? O que a gente não sabe, das duas, uma. Ou a gente aprende, ou a gente ignora, tá? Então não fiquem preocupados com aquelas questões que vocês não estão sabendo, certo? Aquelas que, percebam que da aula de hoje teve questões complicadas, mas teve questões que dá pelo texto, pelas regras de 3, para a gente desenrolar. Muito obrigado aí pelas palavras, tá certo? Isso daí incentiva demais a gente. Fiz até um print aqui para deixar gravadinho. Obrigado aí, Helder. Muito legal isso aí, viu, cara? Legal. Gostei. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Tá bom. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Amanhã a gente tem aula de história aí com o professor Jefferson. Uma boa noite para todos. E a gente vai postar essa aula no YouTube também. Tchau, gente. Um abraço.